Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, nós estaremos hoje nos detendo a partir do verso 13 até o verso 18, é o texto que nós estaremos meditando nessa noite. 1 Tessalonicenses 4, do versículo de número 13 até o versículo de número 18. Os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler, fazer a leitura do texto. A palavra de Deus nos diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar por esse momento em tua presença. Agradecemos a ti pelo culto que tivemos pela manhã, pela tua palavra, como de forma tão cara falou ao nosso coração. Nós te pedimos que nessa noite também não seja diferente, que tu possa, Pai, durante esse período tão difícil que nós temos vivido, trazer um consolo através da tua palavra aos nossos corações. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém, meus irmãos. Irmãos, a gente vem já há algum tempo pregando nessa carta, uma carta que foi escrita por Paulo, e nós chegamos, eu considero talvez, no texto mais difícil de toda a carta, que ele vai falar exatamente sobre a sua segunda vinda, sobre a chamada parousia. No capítulo 4, verso 1, Paulo começa a encerrar essa carta. Por isso que no verso 1 ele usa o advérbio finalmente, porque é o último tema, é o último assunto que Paulo vai tratar, é a segunda vinda de Cristo. Mas antes dele fazer isso, ele dá algumas exortações à igreja, alguns conselhos à igreja. Por exemplo, do verso 1 ao verso 8, ele diz qual é a vontade de Deus para todos nós, inclusive para os Tessalonicenses. Ele diz que a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Eu disse até aqui, na última vez que eu tive a oportunidade, eu não sei se a vontade de Deus para a sua vida é que você vá morar em Coremas ou permaneça morando em Campina Grande. Há coisas, a vontade de Deus, que não são explícitas. Mas com relação à santificação, isso é muito claro. Deus tem uma vontade sobre a vida de cada um de nós, e a vontade de Deus sobre a vida de cada nós é a santificação. Tá certo? Então ele deixa isso de uma forma muito clara. Depois, ele do verso 9 até o verso 12, eu vou ler com os irmãos do capítulo 4, ele diz: No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. Então, a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente se santifique, mas a vontade de Deus para a nossa vida também é que a gente ame-se uns aos outros, que nós possamos nos amar. Essa é a vontade clara de Deus para nós. Se você é cristão e você tem dificuldade de se relacionar com seus irmãos na fé, dificilmente você vai morar no céu. Há uma frase de Spurgeon muito interessante, ele diz o seguinte: se você não tem o desejo de ser santo, ele diz mais ou menos isso: o que é que você quer fazer no céu? Não há razão para você pensar sobre o céu. No verso 10, Paulo diz no capítulo 4, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Interessante que os tessalonicenses amavam uns aos outros, mas eu acho isso muito legal nessa parte desse versículo, porque Paulo diz aos tessalonicenses o seguinte: a vida cristã é um eterno progresso.
Nós não podemos parar. Nós não podemos parar, irmão, de aprender. Nós não podemos parar, irmãos, de exercer o amor. Nós não podemos parar de exercitar a santificação em nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. A vida cristã é um eterno aprendizado. A vida cristã é um eterno progresso. Nós temos que continuar progredindo. Verso 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Paulo está dizendo uma coisa muito séria aqui. Ele pregou sobre a ressurreição de Cristo, lá em Tessalônica, Atos capítulo 17, verso 3. Ele falou sobre a volta de Cristo, sobre o retorno de Cristo, e os tessalonicenses ficaram ávidos por isso. Eles pensavam que Cristo iria voltar a qualquer momento, e alguns deles passaram a não querer trabalhar mais, porque eles pensavam, já que Cristo vai voltar já, para que nós vamos trabalhar? E Paulo diz, ei, não é assim. Paulo dá dois conselhos a eles. Primeiro lugar, não se metam na vida dos outros. Cuide da sua própria vida, versículo número 11. E ele continua dizendo no verso 11. A diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, ou seja, da própria vida, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. O que é que Paulo está dizendo? Trabalhem, para não ser pesado a ninguém, porque, em outras palavras, Paulo estava dizendo isso, não adianta você convidar o incrédulo para vir para o culto, que quando o incrédulo chegar no culto, vê um bocado de preguiçoso, vivendo às custas dos outros. Paulo diz, não. O que é que Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas? Que o convidado dos Tessalonicenses, que toda Tessalônica, para nós, que toda Campina Grande, escuta 2 sermões. Você convida alguém para vir para a igreja? Esse alguém vai ouvir 2 sermões. O sermão propriamente dito que ele escuta aqui, e a sua vida, o testemunho de quem o chamou. Então Paulo diz isso. Paulo diz, para que vocês não coloquem tudo a perder, em relação ao que vai ser pregado, tomem conta da própria vida de vocês e cuidem do seu testemunho. E agora, a partir do verso 13, que é o texto que nós vamos nos ater nessa noite, Paulo vai falar sobre as bases da fé cristã para a volta de Cristo. Eu chamo a sua atenção para o verso 13, por favor. Paulo diz, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Qual é o maior medo, irmãos, que o ser humano tem? Eu acredito. O medo da morte. E para nós cristãos, será que o futuro vem envolto às trevas? Será que o futuro, ou a morte, melhor dizendo, ela tem a última palavra em nossas vidas? Será? Será, irmãos, que o nosso destino é desconhecido? Será? Nos parece aqui que, apesar de Paulo ter pregado sobre a morte e ressurreição de Cristo, Atos 17, 3, em Tessalônica, alguns irmãos ali haviam morrido. Depois que Paulo funda aquela igreja, e parte dali, talvez 2 ou 3 meses depois, alguns irmãos que haviam se convertido, haviam morrido. E começou a surgir dúvida na cabeça dos tessalonicenses. Cristo não voltou. E se Cristo não voltou, nossos irmãos na fé que morreram, o que vai acontecer com eles? O que será deles? Já que eles não estavam vivos para ver a parousia, para presenciar a vinda visível de Jesus Cristo? É essa a pergunta que Paulo tem a responder. E interessante, você poderia pensar, pastor, por que eles se questionavam dessa maneira? Por que os tessalonicenses pensavam assim? Ô irmãos, como o nosso passado às vezes nos perturba, como o que a gente aprendeu lá atrás, aquela bagagem de heresias, de costumes, não é? De misticismo, que nós trazemos do nosso catolicismo romano, do nosso mundo espírita, do nosso mundo pagão, até do nosso mundo ateu, como aquilo, irmãos, ainda vem atrelado muitas vezes conosco. E aqui estava esse atrelamento,
essa bagagem suja, por assim dizer, né? Que os tessalonicenses ainda traziam na mente deles. Por quê? Porque eu quero lembrar vocês que eles eram gregos. Na sua grande maioria. Os tessalonicenses eram gregos. Eles comiam e bebiam, né, de um mundo completamente desprovido de esperança. O grego, irmãos, ele tinha filosofia. O grego, irmãos, ele tinha conhecimento. É verdade. Mas ele reagia com profunda tristeza diante da veracidade da morte. Eles reagiam assim. E eu quero dizer algo aqui para você, como a primeira aplicação nesse verso 13. A tristeza do pagão é incurável. A tristeza do pagão, ela é contínua. A tristeza daquele que não tem a revelação do Evangelho, ela é intermitente. Ela não tem fim. O desespero do pagão não tem trégua. Por isso que quando você vai a um velório de uma pessoa que não tem o conhecimento do Evangelho, você nota que é um desespero só. Ali está o paganismo. E você me perguntaria, pastor, como era o mundo grego? Deixa eu lhe dar a forma de ver a morte de 3 pensadores gregos. O primeiro foi um homem chamado Ésquilo, um pensador grego. Ele escreveu o seguinte, olha: uma vez que o homem morre, não há esperança da ressurreição. Era isso que os tessalonicenses tinham bebido, ou comido, entre aspas, né, durante a vida dele toda. Outro pensador grego chamado Teócrito, ele disse o seguinte: há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morrem estão sem esperança. Outro pensador grego chamado Cátulo, ele disse o seguinte, olha: quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que devemos dormir eternamente. Então era com esse pensamento que os tessalonicenses viviam. E eles estavam enfrentando esses 2 problemas. Vou repetir o primeiro. O primeiro problema era o seguinte: aqueles irmãos nossos, Paulo, esse era o questionamento. Lembram que Timóteo foi visitar os tessalonicenses e trouxe boas notícias para Paulo, mas também trouxe dúvidas daquela igreja muito nova para Paulo. E eles tinham esses 2 problemas. Primeiro, quem morreu antes de Cristo vir está perdido? Segundo, Paulo, e nós que estamos vivos, se Cristo voltar, vai nos pegar de surpresa a ponto de nós perdermos a salvação? Permita-me um parênteses aqui. Você pensa que nós estamos... Ah, pastor, isso há 2000 anos atrás, isso é recente. Eu congreguei num lugar, eu já disse isso aqui, irmãos. Eu congreguei num lugar com a minha família, que o pastor, em plenos pulmões, disse o seguinte: tomem banho rápido, porque se Jesus voltar e pegar vocês nus, vocês ficarão. 2000 anos se passaram, sabe? Mais de 2000 anos se passaram, e isso é a dúvida de muitos cristãos. Os tessalonicenses tinham essa dúvida: nós vamos ser pegos de surpresa, nós poderemos ficar, Jesus pode arrebatar a igreja e nós poderemos ficar. Essa era uma dúvida. Por exemplo, os espíritas falam da comunicação com os mortos, né? É muito comum a gente ouvir o seguinte: fulano morreu, né? Desceu em uma sessão espírita e disse que estava muito bem, mandou cuidar de fulano, de Beltrano e de Cicrano. A minha pergunta é: será? O catolicismo romano, ele prega sobre o purgatório, um lugar, né, de autopurificação. Os católicos pensam que podem irem para lá e através de várias missas, de novenas, de orações, eles podem em determinado momento migrar para o céu. Essa é a esperança católica acerca da vida eterna. Eu estava ouvindo acerca de um cantor famoso, né, que morreu há pouco tempo, agora essa semana, uma apresentadora de programa aqui, né, na nossa cidade disse o seguinte: nesse exato momento, eles estão num grande forró no céu. Ele, Luiz Gonzaga, Marinês, a festa no céu. É a visão católica, apostólica romana. E a minha pergunta é: será? Mas há também aqueles que dizem, por exemplo, como meu pai: morreu, acabou-se. A vida é o sangue.
cessou, não tem mais o que fazer, a vida é aqui. Meu pai sempre dizia isso, o céu e o inferno é aqui. Ele pensava como as pessoas de 2 Pedro, capítulo 3, verso 4, Jesus jamais irá voltar. E essa forma de pensar, e essa cosmovisão dos tessalonicenses com relação à eternidade, causou neles o quê? O verso 13 diz, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes. Interessante que essa palavra no original, entristecer, é lupeste. Significa o seguinte, eles viviam em tristeza profunda. Isso tirou a paz da igreja de Tessalônica. Isso trouxe para aqueles crentes de Tessalônica o quê? Uma tristeza que eles não tinham mais condição, digamos assim, nem de louvar a Deus com alegria, porque a realidade da morte era visível, né? Era algo, sinceramente, que eles tinham que enfrentar, contudo, eles não tinham esperança. Aí por isso Paulo redige esse texto para eles, para trazer esperança ao coração deles. E ele diz no verso 14 o seguinte, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que é que ele está dizendo aqui? Me parece que a melhor tradução do início do verso 14 é o seguinte, já que cremos, ou seja, já que nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, é a melhor tradução para esse verso de número 14. Mas antes de nós adentrarmos no verso 14, propriamente dito, me deixe eu fazer algumas observações a você. A Bíblia é muito clara. Não é a alma que dorme, é na hora da morte, mas o corpo. A alma, ela fica acordada, por assim dizer. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Gostaria de lhe dizer uma verdade aqui nessa noite. A aniquilação da alma e o sono da alma, como é pregado pelos adventistas, é uma heresia. A alma não fica dormindo com o corpo, não. A Bíblia é muito clara com relação a isso. O corpo volta ao pó, mas a alma ou o espírito, como você queira, vai para o céu, para a presença de Deus, no momento em que nós morremos. Textos bíblicos que nos dão base bíblica para afirmar o que estamos afirmando aqui nessa noite. Não precisa abrir. Lucas capítulo 19, aliás, Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. A parábola do rico e Lázaro. Quando ambos morreram, tanto o rico quanto o Lázaro, o rico foi para o inferno, não por ser rico. Esse não era o grande problema dele. O problema dele foi tentar levar a vida toda sem pensar em Jesus como Salvador. Por essa razão ele foi para o inferno. No momento em que ele morreu, ele não ficou dormindo no túmulo. O seu espírito não ficou ali junto à sua alma, nem tampouco de Lázaro. Lázaro no mesmo momento foi para o paraíso quando morreu. Assim como o rico foi o quê? Foi enfrentar o seu terrível sofrimento. Outro texto que nos dá base para isso, Lucas 23, 43, o ladrão arrependido lá na cruz. Palavras de Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Que o espírito, a alma daquele ladrão não ficou por aqui vagando, não ficou baixando em sessões espíritas, de maneira alguma, ele não ficou dormindo. No instante em que ele morreu, em que ele expirou, ali na cruz ele foi para onde? Para o paraíso, ele foi para o céu. Essa é uma verdade que a Bíblia nos diz. 2 Coríntios 5,8. O que é morrer para o cristão? É estar com o Senhor. A partir do momento em que um cristão morre, ele já passa a estar, a conviver com o Senhor. E a partir desse verso 14, Paulo começa a trazer esperança, né? É como se ele olhasse, na realidade ele não estava vendo os Tessalonicenses face a face, mas ele emite essa epístola, ele manda essa missiva para aqueles tão amados irmãos e diz o seguinte: parem de se entristecer, parem de chorar. Por quê? Porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Então, se você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, isso vai acontecer com vocês também. Permita-me um exemplo aqui, eu li esse exemplo, gostei demais. O pastor, ele
a esposa de um pastor, ela faleceu. E após alguns dias do falecimento dela, o irmão passou pelo pastor e disse: pastor, meus sentimentos, nós sentimos muito. O senhor perdeu a sua esposa, né? O pastor olhou para aquele jovem e disse: não, meu querido, eu não a perdi. Você não perde algo ou alguém que você sabe onde está. Eu sei onde ela está. Ela está no céu. Eu irei me reencontrar com ela. Essa é a visão cristã. Essa é a visão cristã. E você me perguntaria: pastor, aonde estão os remidos? Vá para o verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia quem? Os que dormem. Você me perguntaria: onde estão alguns irmãos nossos que faleceram aqui em Cristo? Onde eles estão nesse exato momento? Eles estão clamando. Apocalipse capítulo 17, 15 ao 17. Nesse exato momento eles estão descansando de suas fadigas. Apocalipse capítulo 14, verso de número 13. Onde eles estão agora, pastor? Eles estão vendo Cristo face a face. Apocalipse capítulo 22, verso 4. Onde eles estão nesse momento? Eles já estão reinando com Cristo. Apocalipse 20, do 1 ao 4. É lá onde eles estão. Mas apesar de tudo isso, eles ainda são incompletos. E você me perguntaria por quê? Porque eles estão lá só em espírito. Falta algo para eles lá, como falta para nós que estamos aqui. E você me perguntaria o quê? O corpo ressurreto, o corpo de glória. Eles estão em espírito lá fazendo tudo isso que eu lhe disse, mas eles são incompletos. E interessante que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 18, ele diz o seguinte: que nós só teremos a plenitude, ou seja, nós só conheceremos muito de Cristo quando nós formos completos. Então eles estão lá no céu agora, é verdade, porém eles ainda são incompletos. Falta outra parte. Falta outra parte. Mas Paulo é muito claro no verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará mediante Jesus em sua companhia quem? Os que dormem. Daqui a pouco eu vou dar um toquezinho sobre essa palavra dormir. Mais na frente. Verso 15, queridos. Por favor. Olha o que ele diz no verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Entenda bem o seguinte. Eu acho interessante o início desse verso 15 pelo seguinte, porque Paulo diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. O que é que Paulo está querendo dizer? Isso é importante para que a gente entenda o texto. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Palavra do Senhor. Isso era um mistério. Deus não havia revelado isso a ninguém. Deus não revelou isso a Pedro. Deus não revelou isso a Judas. Deus não revelou isso a João. Deus deixou esse mistério para revelar a Paulo. Paulo teve uma revelação de Deus acerca desse tema que ele está tratando. Por isso ele usa esse termo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, que ele vai passar a dizer. Ou seja, ninguém sabia acerca disso. Por isso ele podia dizer, como os demais também, evidentemente os outros 11, que ele verdadeiramente era apóstolo. Por quê? Porque Deus concedia coisas inéditas a ele. Revelações. Que Paulo tinha revelações e, inspirado por Deus, ele registrava. O que qualquer pastor hoje pode ter, no máximo, é iluminação. É pegar um texto como esse, o Espírito Santo iluminar, para ele aplicar na nossa vida. Mas Deus não é um Deus mais hoje de mistério. O cristianismo não é uma religião de ocultismo. Saia fora de pessoas que dizem que teve uma revelação clara de Deus acerca de qualquer coisa inspirada. Jamais, isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque o que Deus tinha revelado está aqui, nesses 66 livros, para a sua salvação. E Paulo nos diz isso. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto o quê? Nós os vivos, né? Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor,
de modo algum precederemos os que dormem. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo àqueles crentes em Tessalônica o seguinte, que os parentes deles ou amigos que estavam no túmulo naquele exato momento, eles não seriam esquecidos, eles não estavam em desvantagem, pelo contrário, existia até uma certa vantagem para eles. Por quê? Porque eles iam ressuscitar primeiro do que nós seremos arrebatados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você pode ler em casa Hebreus 12, 23. Você pode ler em casa o Salmo 73, versos 24 e 25, que fala exatamente sobre esse tema. Sabe? E o que eu acho também interessante nesse verso de número 15, é que Paulo tinha uma expectativa de também ser arrebatado. O que fica claro nesse verso 15, que Paulo não sabia quando Cristo ia voltar. Ninguém sabe, mas ele vivia naquela expectativa. Há mais de 2000 anos atrás, Paulo já tinha aquela expectativa de ser arrebatado também, né? De ser arrebatado também. Ele não sabia, mas ele tinha essa expectativa, e ele se alegrava com isso. O que é que nós aprendemos aqui no verso de número 15? Primeiro, haverá a ressurreição dos mortos em Cristo. Irmãos, quando Cristo voltar, os túmulos serão abertos. Nossos irmãos em Cristo, ressuscitarão com um corpo de glória. Veja que coisa maravilhosa. É isso que Paulo está dizendo, né? E nós, se estivermos lá até lá, sabe, se estivermos vivos, nós seremos o quê? Arrebatado. Mas você pode ser afrontado por um adventista. E ele pode dizer a você o seguinte: a palavra que Paulo usa aí é dormir. Interessante que essa palavra dormir era muito comum nas Sagradas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, para se relacionar aos que dormem. Eu estudei faz muito tempo, mas eu ainda lembro que existia uma figura de linguagem no português chamado eufemismo. O que é um eufemismo? É o que Paulo está dizendo aqui. Um eufemismo é você dizer uma verdade de forma amena, para atenuar aquela verdade. Exemplo, quando você vai dizer fulano morreu, você usa fulano partiu, né? Isso é um eufemismo. Ou você pode usar o seguinte: ele deixou esse mundo. O que é que você está dizendo àquela pessoa? Sobre aquela pessoa que ela faleceu. Paulo usa essa figura de linguagem aqui. Dormir é um eufemismo para falar acerca dos que já dormiram. Mas ele não usou essa palavra, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo, à toa. Ele podia ter dito partir, ele podia ter dito deixou esse mundo, mas de forma, irmãos, inspirada, direcionada pelo Espírito Santo. Paulo usa a palavra dormir por dois motivos, guarde aí no seu coração. Primeiro, porque quem dorme, o sono, né? Pressupõe renovação. Paulo está dizendo: aqueles que dormiram em Cristo não ressuscitarão com aquele mesmo corpo. O corpo será renovado. Por isso ele usa esse eufemismo, o eufemismo da palavra dormir. Mas não só isso. Todo mundo que está dormindo tem a expectativa de quê? Não só de se renovar, mas também de ser despertado. Quem dorme, um dia será despertado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, de uma forma, irmãos, muito inspirada por Deus. Os seus irmãos, os seus amigos que dormiram em Cristo, eles sairão do túmulo com um novo corpo e eles serão despertados também. Por quê? Porque Deus ressuscitou a Cristo, vai ressuscitar os mortos em Cristo também. Essa é a nossa grande esperança. Você crê nisso? Você crê nisso? É maravilhoso demais. Verso 16. Aqui é fantástico. Aqui é coisa, irmãos, para a gente morrer de dar glória. Verso 16, olha mesmo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Irmãos, é maravilhoso demais. Se você não crê, aí é um problema seu. Mas sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a segunda vinda de Cristo será pessoal. Ele virá em pessoa. Você está entendendo? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aparecerá de uma forma visível nas nuvens. E audível, tu vai escutar, tu vai ver. Isso é maravilhoso demais. Aí como se dará? Primeiro, irmãos, ele ficará nas nuvens e dará uma ordem. O próprio Cristo falará. Tipo o que ele fez lá com Lázaro, lembra? Lázaro, vem para fora. Pastor, base bíblica para isso. Além desse texto, se você não crê nesse texto, você não crê no que eu vou dizer. João capítulo 5, verso 28. Olha o que João diz. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. E o quê? E sairão. Você crê nisso? Mas não fica só nisso. Ele diz também que o arcanjo. Existe um livro apócrifo, o segundo livro de Esdras, que fala sobre 7 arcanjos. A Bíblia só menciona um. A palavra arcanjo só aparece 2 vezes na Bíblia. Nesse texto e no livro de Judas, lá vizinho Apocalipse, capítulo 9. A Bíblia diz que também o arcanjo aparecerá. Olha o que diz aqui o verso de número 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e o quê? E ressoada a trombeta de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Jesus falará. Alguns intérpretes acham, e a gente não tem certeza sobre isso, que o arcanjo pegará a trombeta e tocará aquela trombeta e todo mundo ouvirá aquele som. É interessante que no Antigo Testamento, por exemplo, em Êxodo capítulo 19, verso 16 ao 17, essa trombeta era tocada para que Israel viesse quando Deus descesse para se encontrar com o seu povo. Era tocada essa trombeta, né? O Império Romano também tocava a trombeta para anunciar a chegada de uma pessoa importante. Aí Paulo está dizendo o seguinte: a pessoa mais importante do mundo descerá entre as nuvens, falará e todo mundo escutará. O anjo tocará a trombeta e todos nós iremos ao encontro dele. Os irmãos estão me entendendo? Agora bota uma coisa na sua mente com base em Mateus 25, do 31 ao 46. Ele virá para livramento da sua igreja e para juízo dos ímpios. Guarde isso no seu coração. Versículo 17. Olha o que Paulo continua dizendo. Ele diz que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Então ele não tem desvantagem nenhuma com relação a nós vivos, né? Verso 17. Depois que isso acontecer, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, isso é um texto difícil, irmãos. Existe uma linha teológica chamada dispensacionalista. É um pensamento teológico relativamente novo. Ele tem algo em torno de 200 anos. O que é que eles pensam? Eles não pregam que o arrebatamento será algo visível, nem audível. Eles creem que o arrebatamento será invisível e inaudível. Ninguém vai escutar. Por exemplo, eu estou pregando aqui, eu serei arrebatado e ninguém escuta. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Escritura diz. A ideia de que nós passaremos 7 anos no céu e voltaremos para aqui num reinado literal de 1000 anos é pura falácia. Não existe isso. O que a Bíblia nos mostra aqui é o seguinte, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Interessante que essa palavra arrebatados, ou arrebatado, ela aparece mais 4 vezes na Bíblia. Por exemplo, em Atos capítulo 8, verso de número 39.
A Bíblia diz que Filipe foi arrebatado, né, da presença do eunuco. Ou seja, o que aconteceu com Filipe? Ele foi tirado de vez. Sabe o que vai acontecer com nós se estivermos vivos? E se Cristo voltasse hoje? Nós seremos com certeza levados de uma vez só. Mas isso não acontecerá antes de nós vermos o Rei dos Reis, de nós ouvirmos a voz dele, desse som maravilhoso dessa trombeta ser tocada. Isso irá acontecer. Aí nós seremos sim arrebatados, nós se estivermos vivos, assim como Filipe foi arrebatado do eunuco. Num piscar de olhos, está lá em 1 Coríntios 15, 52. Mas a palavra arrebatados também, ela aparece em João capítulo 6, verso de número 15. E ali tem um sentido de ser arrebatado pela força. Qual é o texto lá, pastor? A multidão, né, queria fazer Jesus à força como rei. E Jesus ali é arrebatado, ou seja, é tirado daquele lugar. O que significa para nós sermos arrebatados? Quando Cristo voltar, nós seremos atraídos a Ele. É como uma força magnética nos tirasse da terra e nos levasse do céu. Eu tenho uma coisa muito boa para lhe dizer. Se você é crente na pessoa de Jesus Cristo, você não ficará como a mulher de Ló, olhando para trás. Não dá tempo. Não dá tempo. Nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Nós seremos arrebatados. Mas a palavra arrebatado aparece também de novo em 2 Coríntios capítulo 2, verso 3. Quando Paulo foi arrebatado, né, ao terceiro céu. Ou seja, Paulo saiu da terra e foi para o céu. Qual o ensinamento que tem aquele texto para nós? Cristo irá nos arrebatar para nós irmos para a casa do Pai. Sabe o que eu gostaria de lhe dizer aqui nessa noite? Nosso futuro não está à deriva. Nós não estamos numa viagem cíclica. A história do cristão, a história da humanidade, seja cristão ou não, é linear. Nós estamos partindo para o fim, mas nós temos a esperança de que nós iremos morar na glória. Mas a palavra arrebatada, ela aparece mais uma quarta vez, lá em Atos capítulo 23, verso 10, quando diz que Paulo foi arrebatado da turba dos judeus que queriam matá-lo. O que significa? Significa que quando Cristo voltar, os ímpios entrarão em juízo condenatório. Posso lhe dizer uma verdade aqui nessa noite? Quando Cristo voltar, não terá mais oportunidade de salvação. Mas você e eu, que cremos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, não somos destinados à ira, porque Ele nos arrebatará para Ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E no mesmo verso 15, Paulo diz o seguinte: e estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, no momento em que o Senhor descer, não haverá oportunidade para conversão. Ele não virá mais para salvar o ímpio, mas Ele virá para julgar. Quero lhe dizer algo com base aqui no verso de número 17. Nós não apenas seremos livres da condenação, mas nós estaremos para sempre em comunhão com o Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso demais. Essa é a nossa grande esperança, que é nos dita aqui no verso de número 17. Aí é interessante, né? Que nós estamos em pleno ano 2021, já há 10 dias desse ano. E tem muito crente dizendo que a nossa esperança é uma vacina. Né? A gente está consolando pessoas aí com medo, dizendo assim: ah, vai vir uma vacina. Eu não tenho nada contra a vacina, irmãos. E também não estou dizendo que você não tome. Não tenho nada contra a ciência. Mas esse não deveria ser o nosso consolo. Você deveria abrir um texto desse. Olha o que Paulo vai dizer no verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com quê?
Com estas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Talvez você seja, há pessoas aqui muito jovens, alguns jovens aqui nessa noite. Você não pensa nem sobre a morte, né? Você é forte, você talvez não faça parte do grupo de risco. Não é verdade? Você acha que tem todo um futuro pela frente, você não pensa nem sobre isso. Mas eu tenho algo a lhe dizer. Um dia, a idade vai chegar. A doença vai bater à sua porta. E eu lhe pergunto, qual será o seu consolo? O que vai lhe consolar? Suas propriedades? Sua conta bancária? Seu carro? Seu diploma? Vai? Seus amigos? Nada disso lhe consolará diante da realidade da morte. E eu sou sincero a você aqui nessa noite. Eu, como pastor, eu não tenho outra palavra de consolo para vocês, a não ser essa. E eu creio que essa é suficiente. Dizer a você o seguinte: seus irmãos, seus parentes, seus amigos que morreram em Cristo, um dia você vai revê-los. Eles ressuscitarão primeiro, depois quem estiver vivo será arrebatado. E de uma vez por todas, nós reinaremos com Cristo em novos céus e nova terra. Você imagine isso, irmãos. É por isso que Paulo diz que quem é salvo tem pelo menos um dom. É preciso ter fé para acreditar nisso. Claro. Né? Eu fui abrir o túmulo em 2001 para enterrar meu pai. E tinha outro parente meu lá, enterrado há vários anos. E interessante, quando o coveiro abriu o caixão, ele estava de paletó, né? E parecia que o corpo ainda estava bom, sabe? Porque era volumoso o paletó. Aí o vento fez assim, ó. O paletó baixou. E o coveiro foi lá com um saquinho, pegou todos os ossos, botou num saco e nos deu. E colocou de meu pai. Aqueles ossos foram para onde? Para o ossário. Ossário é? Ossário, amém. E foi colocado lá. Eu não sei nem de quem era, mas vai ressuscitar. Se morreu em Cristo, se encontrará com eles nos ares. E eternamente viverá com ele. Essa é a palavra de consolo que eu tenho para vocês aqui nessa noite. Isso é o que nos consola. A esperança para você. A esperança para mim. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. E rapidamente, eu não vou mais do que 5 minutos. 5, do 1 ao 3, como conclusão. Paulo diz o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrará repetindo destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. O que é que Paulo diz? Olha, parece que os tessalonicenses insistiam em saber dia, em saber hora, em saber mês, em saber ano que Jesus ia voltar. Aí Paulo diz o seguinte, versículo 5:1, né? 5. Eu já falei acerca desse assunto com vocês. Vocês já estão o quê? Avisados sobre isso. Eu não sei. Agora eu gostaria de lhe dizer 2 verdades. Verso 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, ou seja, eu preguei precisamente sobre isso, que o dia do Senhor vem como ladrão. Ou seja, ele está dando uma palavra aqui. Para quem? Para quem era ímpio. Por que ele vem como ladrão para o ímpio? Porque o ladrão vem de forma surpresa. O ladrão ele vem de forma violenta. O ladrão vem de forma inesperada. Jesus falou sobre isso. Mateus 24, 34. Então sabe qual é a minha expectativa aqui nessa noite? Talvez você seja alguém que tem muita dificuldade em amar o outro. Ou viver uma vida de santificação, capítulo 4, verso 1 ao verso 8. Ainda há oportunidade para você. Arrependa-se.
Porque nós não sabemos em que dia Jesus virá. Mas ele virá como um ladrão. E isso para o mundo será uma surpresa, porque trará prejuízo para o mundo. Leia a parábola das 10 virgens. Leia quando chegar em casa. Todas pensavam que ia acompanhar o noivo, porque tinha o quê? Porque tinha uma lamparina. Mas só 5 entraram na festa, porque além da lâmpada tinha azeite. O Espírito Santo, né? E no verso de número 3, Paulo diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui estão para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Posso lhe dizer uma verdade aqui nessa noite? A volta de Cristo será irreversível. É um evento que vai acontecer. Não tem como a gente parar. E me permita uma coisa aqui, antes de nós terminarmos. Não sei se foi... Botaram no grupo, em 2 grupos lá que eu participo, uma citação de um pastor que dizia mais ou menos o seguinte: pastores, preparem a sua igreja para se encontrar com o Senhor. Era alguma coisa assim, pastor? O senhor botou, foi? Era o quê? Para quê? Para sofrer. Sim, obrigado. Olha, há algumas linhas que acham que nós estamos vivendo a tribulação. Eu não acredito. O cenário se desenha para a igreja viver a grande tribulação. Irmãos, Deus vai peneirar a igreja. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Leia Mateus 24, mais ou menos verso 32. Jesus diz o seguinte, que por causa dos escolhidos, Ele irá abreviar esse tempo. É um sofrimento nunca visto. Nós estamos caminhando para isso. A igreja. Olha o cenário mundial. Olhe para onde nosso país está indo. Olhe quem nós estamos elegendo para ser vereadores, deputados, prefeitos. Olha a corrente de pensamento dos camaradas. O que é que está se desenhando? O que é que está se desenhando? Olha o que está se desenhando. Mas não fiquem com medo, não. Porque o nosso futuro é certo. Ele virá. Agora virá como, pastor? Versículo de número 3, do capítulo 5. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição sobre os ímpios, né? Como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. A volta de Cristo é irreversível. Cristo está às portas. Eu não sei se você já teve a experiência de ver quando uma mulher está próxima a dar a luz. Não é verdade? Eu lembro bem que tinha uma história da bolsa estourou, né? E as contrações vão diminuindo a cada dia. E o marido, se quiser dormir, não tem essa de dizer, espere para amanhã, né? Vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois. Aguarde um pouquinho, não tem, né? Quando a mulher começa a sentir contração em cima de contração, tem que correr para o hospital, porque não tem como devolver o menino. É essa a figura de linguagem que Paulo usa. O nosso Rei dos Reis virá. Virá. Não tem quem possa impedir. E aí será novos céus. E aí será nova terra. E aí nós podemos dizer sinceramente, o melhor do Deus está por vir. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém?